Olá, meus amigos gateiros e gateiras. Hoje estamos estreando o nosso Miaucast, o podcast da Toca dos Gatos. Meu nome é Candice Garcia, eu sou médica veterinária especializada em medicina felina. Tenho uma clínica Toca dos Gatos, a única exclusiva para gatos aqui no estado de Sergipe. E a gente vai fazer todo mês, vai lançar um podcast, sempre com um convidado, colega veterinário. Hoje a gente está aqui com a doutora Meire N. Ela é médica veterinária, formada aqui pela Pio Décimo, e uma das especialidades dela, né, porque ela tem várias, é a oftalmologia veterinária. Então hoje nós vamos falar dos olhinhos dos nossos gatinhos. Doutora Meire, o que é mais conhecido do olho? Córnea, cristalino, retina. Doenças do olho: conjuntivite, glaucoma, catarata, cegueira. Existe muito mais além disso, né? Porque uma vez eu fui de uma banca de um aluno seu e o olho rendeu 36 páginas só de descrição anatômica. Como pode duas bolinhas redondinhas, pequenininhas, renderem tudo isso? Com certeza tem muito mais do que eu falei da córnea, da retina e das doenças. Nos conte um pouquinho aí sobre os olhinhos dos nossos gatinhos. Oi, Candice. Obrigada pelo convite, né, para estrear esse Imagina. podcast. Assim, ah, não tantas especialidades assim, vamos ajustar essa informação, né? Eu fiz a pós de especialidade em felinos e depois eu migrei totalmente para oftalmo, e aí eu mergulhei de cabeça, né, onde eu fiz mestrado, doutorado e a Isso. pós-graduação Uhum. em São Paulo, pela Anclivepa, em oftalmologia, o doutorado em oftalmologia de gato, e fiz o curso de especialização no México, para Olha, tudo voltado para o oftalmo. international. E aí, pegando o que as pessoas sabem normalmente da anatomia dos olhos, né? É isso mesmo. A A córnea, córnea. o cristalino ou a lente e a retina. E muitas vezes eu vejo que as pessoas sabem só de ouvir falar que essas estruturas, mas não sabem exatamente onde elas Uhum. estão. Mas tem os anexos, né? Que nos gatos nos traz bastante atenção, que são as pálpebras. As Uhum. pálpebras dos gatos, eles têm muito problema que vai chegar em cirurgia. Mas eu tô aqui tentando achar qual foi o aluno que escreveu 36 páginas de anatomia. Teve, que eu me lembro que eu reclamei ainda. Gente, 36 páginas de anatomia? 36 folhas, um verso só, mas eu contei, eram 36. Mas, Jesus. Tá bom, eu vou ter que dar uma olhada lá quais eu te chamei pra banca pra ver. Se tinha, nem percebi. Porque é muito tranquilo. Mas, voltando à sua pergunta, né? Direcionando, de anatomia de olho, que a gente precisa mesmo. Atenção é o básico, né? Uhum. A córnea, o cristalino e a retina. E a íris, que é a parte Ah, colorida do olho, é que é o que ela, chama a atenção menina no dos a menina olhos? dos. Ah, E de pronto. acordo com um colega nosso, a menina dos olhos agora sou eu, né? Mas aí, A Iris perdeu o posto porque dela. quem não sabe falar meu nome, fala aquela menina dos Dos olhos. olhos. A íris do gato é uma. A íris e a retina são duas estruturas que me chamam bastante atenção. Eu gosto bastante de retina, tanto que trabalhei no doutorado com a retina de gato. Mas pensando na via visual, todas essas estruturas têm que estar harmonicamente funcionais para que a visão aconteça. Uhum. Eu acho que um dos maiores desafios quando penso em olho de gato ainda é o complexo respiratório felino, né? A O famosa nosso gripe. calo. Eu não diria um calo, eu diria o nosso mundo caloso, É porque verdade. é um vírus, né, associado com suas amiguinhas, as bactérias, que vão trazer muitos problemas. E aí a gente vê que um gatinho já pode nascer com infecções,
E daí, dessa infecção ocular, dessa infecção respiratória, ele vai ter alterações na pálpebra, pode nascer com as pálpebras fusionadas. Se a mãezinha dele tiver o vírus e durante a gestação, na fase de desenvolvimento desses fetos, ela tiver um quadro de recrudescência do vírus, pode afetar até a embriogênese desse animal e aí ele nasce com algumas alterações importantes. Dado o nascido, ele vai se infeccionar e vem de cara as conjuntivites. Aí dentro dessa Aquele olho conjuntivite, cheio de pus, de secreção. aquele olhinho cheio de pus, de secreção, que as pessoas ficam com medo de levar para o veterinário quando eles são mais próximos, quando são animais que têm sorte de já terem um tutor. E quando não tem um tutor, são aqueles que nascem na rua e que vão conseguir a graça de sobreviver, né? Porque a vida é uma graça. E depois ele vai, enfim, chegar a gente com aqueles olhos sequelados, com úlcera de córnea, com cicatrizes. Ontem mesmo eu postei uma cinéquia de um gatinho que teve herpes Ou vírus. muitas vezes a ponto de ter que extrair também, né? O globo ocular. É a rotina dos gatos, né? Graças a Deus que às vezes, a maioria das vezes é só um que a gente precisa retirar, né? E em alguns casos, infelizmente, tem que tirar os dois. Infelizmente tem. Quando eu fiz o mestrado, que eu trabalhei com a enucleação, eu fiz algumas enucleações bilaterais. Não são muitas que eu já tenha feito, não, mas eu fiz em gatos algumas enucleações bilaterais, porque o olho ele acaba atrofiando. E erroneamente, né? Algumas pessoas acreditam que aquele olho atrofiado não precisa ser removido. Sim. E precisa, porque ele é um ponto perpétuo de infecção e dor e incômodo para aquele animal. Então a gente precisa fazer essa remoção até para dar condição de saúde, condição boa, bem-estar, né? Bem-estar para esse animal, porque viver com Ele aquela já não tá secreção, enxergando não mesmo. enxerga. Então não tem por que ficar com um negócio ali sem... Mas é muito de nós humanos, né? Para nós A humanos, aparência, né? a aparência de um animal enucleado, a aparência de qualquer pessoa, né? Sem um olho, ela é chocante. E um animal enucleado, a gente sabe que o animal enucleado é mais difícil da adoção. Um animal enucleado, às vezes, é um animal que está com a família. Eu tenho um paciente que já teve uma história assim, que foi enucleado, ficou alguns dias com a família e depois a família criou uma repulsa pelo animal e precisou dar, porque eles não conseguiam ter a relação com aquele animal. Então, e é muito difícil, às vezes, para o tutor entender que ele já não enxerga. Você vai melhorar a condição dele e ele vai continuar vivendo a vidinha dele, porque ele já estava acostumado a não enxergar. Mas aí vem o lado psicológico do tutor. Então, a gente precisa muito ser bem acolhedor. Sim. Quando indica, quando faz o procedimento, quando entrega. Normalmente eu mostro uma foto do paciente, olha, vai ficar assim. Nos primeiros dias não é assim. Aí vai sair com os pontos, depois você vai voltar. Tem gente que não consegue colocar a pomada cicatrizante na ferida. Então, é bem complicado. Ser humano, cada um tem um... Os bichos, cada um tem suas expressões, né? Imagina nós que somos um tantinho mais pensantes do que eles, né? Eles são sencientes, mas não tão desenvolvidos como nós. Ou será que eles são mais do que a gente e a gente aqui não sabe? Também. Existe essa grande possibilidade. Forte possibilidade. Então, pensando nos desafios oculares, o maior desafio na rotina é esse. Até porque o herpes vírus, quando ele não leva a essa perda do bulbo, ele leva a condições que vão estar acontecendo sempre. Minha gata, Maria Clara, tem 19 anos, uma senhora. De vez em quando ela tá com o olhinho fechado. Aí eu converso com o herpes vírus dela, né? Eu falo, querido, não vai aparecer agora. Ela já tem problemas de idade suficiente. Eu boto lá um colírio lubrificante, observo, aí daqui a pouco ela melhora. Porque vai ter dias que vai estar pior e tem dias que vai estar... Na maioria das vezes tem sido melhores. Mas acontece a minha própria gata acontecer isso, ficar com o olhinho fechado. Então, às vezes as pessoas se desesperam porque o olhinho tá fechado, vai ficar assim, vai ficar assado. Mas é muito da gente também fazer o uso de lubrificantes, ajuda bastante. Gato,
usando lubrificante que teve herpes vírus, ajuda muito, inclusive na reconstrução das células ali da região de conjuntiva, Uhum. que é aquela parte rosa que a avó da gente olhava assim para ver se a gente tava com Tá com anemia, anemia. né? Aí a avó baixava assim, meu filho, tem que comer fígado, não, Feijão. feijão, comer comida verde. Porque aquilo ali é a conjuntiva, aquela parte rosinha que a gente vê. Então, Uhum. nessa parte rosinha, tem uma destruição de células, que são as células que são responsáveis pelo auxílio na produção de lágrima, de muco da lágrima, de secreções oculares. E aí a gente usa esse lubrificante para ajudar essas células a se reconstituir e Regenerar. se regenerar. Uhum. Mas, O, basicamente, é isto. o pessoal fala muito em. Esqueci a palavra agora. Ah, o povo Ah, fala de tudo. lágrima ácida. Ixi. Existe a lágrima ácida, a lágrima alcalina, o pH é neutro, tem aquela mancha do olho. Eu recebo muito assim, doutora, meu gatinho tá com a secreção, tá saindo sangue do olho, Uhum. né? A gente olha aquela secreção mais escura, que realmente quando passa uma gaze parece sangue, mas a gente sabe que não é. O que que é? É a lágrima ácida? Não é? Existe? Não existe? Esse é um tema que eu tenho estudado recentemente com um pouquinho mais de afinco para entender melhor. Porque, veja, a lágrima, ela não é ácida, Uhum. né? Mas ela, Ela é salgadinha, né? ela é salgadinha. A gente chora, Que, meu salgadinha. que é bom. Pronto, foi excelente você fazer essa colocação. Hum. Por quê? No mundo perfeito, nos olhinhos perfeitos, a gente vai chorar. A gente também chora de alegria, né? E vai Uhum. sentir o gosto da lágrima, Isso. por causa do ducto nasolacrimal, que tem o desemboque ali em região de orofaringe. Do Uhum. mesmo jeito que acontece com a gente, acontece com os gatos e acontece com os cães. Certo. Não pode falar cão aqui. Só uma palhinha eu deixo. Pronto, foi a minha única chance de falar a palavra, vocês sabem o quê? Aqui. E esse é a primeira coisa que a gente precisa saber. Uhum. Existe viabilidade, patência desse ducto? Pronto. Existe, aí a gente vai fazer os testes com fluoresceína, o animal engole quando a gente bota, Uhum. ou o focinho vai ficar verde. Isso é uma primeira informação. Se esse ducto estiver obstruído, a lágrima, que não é ácida, escorre, porque vai ficar na superfície ocular que foi projetada para um volume de lágrima, Uhum. ela acaba tendo que escoar por O, algum o canto. excesso. Pense numa pia. Se você bota o ralo, tapa o ralo e deixa a Uhum. torneira ligada, Vai transbordar. uma hora vai transbordar. Assim vai ser na lágrima. Quando Uhum. essa lágrima ela entra em contato com o oxigênio, ocorre uma oxidação, enferruja. Por isso que fica com aquela coloração escurecida, por causa do Uhum. contato com o oxigênio. E aí dá aquele aspecto amarronzado, um aspecto de Sanguinolento. sangue, e aí as pessoas ficam bem assustadas. Então a gente tem que verificar a patência desse ducto, que muitas vezes o infeliz do herpes vírus, ele vai para lá Também e destrói. provoca uma destruição do ducto. Além disso, a gente vai ter as possibilidades de distúrbios da conformação palpebral, porque o ducto nasolacrimal fica aqui no cantinho. Uhum. Se o animal, por algum motivo, até por dor, aperta as pálpebras, ela inverte para dentro. E aí tapou de novo Uhum. o bendito do ralo, né? Tapou o ralo, mas aquele já é um caminho diferente, né? Então a gente precisa ver se aquele animal tem dor, se ele tem uma deformidade palpebral porque nasceu assim, adquirida. Aí investigou, se estabeleceu-se e vai fazer o tratamento. Então a gente Uhum. vê muitas vezes que essa lágrima ácida, que as pessoas acham que tem a ver com a comida, né? Isso também. Os fatores de alimentares têm uma responsabilidade, mas não é assim só porque comer uma comida, não é só isso, Uhum. né? Então, às vezes as pessoas usam maquiagem para mascarar essa lágrima, essa marca que chama na verdade de epífora na face do animal, e você está mascarando um problema. A longo prazo, médio e longo prazo, existe uma grande possibilidade desse animal desenvolver uma dermatite na face. E essa De, dermatite dói. de tanto passar medicamento e
da esses persistência, produtos que né? não. Da Uhum. próprio contato da lágrima com a pele. Uhum. Ao contato da lágrima. Porque Entendi. ela não foi feita para estar em contato com a Pra pele e com o sair, pelo, né? né? Ela foi Uhum. para estar na superfície ocular. Às vezes eu brinco, explico no consultório para os clientes ficar mais fácil para eles entenderem. Pensa que a lágrima é como se fosse o sangue, ela serve para nutrir, para hidratar, para distribuir as coisas que a córnea precisa, que o olho precisa. Então, é mais ou menos isso. Beleza. Eu tô acabando de fazer um curso de medicina veterinária preventiva. Preventivo é bom. E, Gosto. e eu estou apaixonada pela prevenção agora. E a gente consegue prevenir tudo praticamente, né? Uhum. E aí eu queria saber de você, o que que a gente pode fazer, né, para dar um start aí para os tutores, nos gatinhos, sobre as doenças oculares, o que que a gente pode estar fazendo, lógico, além de uma consulta anual, né? O que que a gente pode, alguma dica que a gente possa estar passando aí para proteger os olhinhos dos gatos? Acho que a maior dica que eu acho que todo mundo, né? Todo mundo deveria olhar e parar de achar que as coisas são normais. Ah, porque todo gato é assim. Uhum. Ah, porque todo persa tem o olho para fora. Ah, porque Todo todo siamês, siamês é estrábico, né? Pode ser. vesguinho. Eles são vesgos mesmo dentro do padrão da raça, eles são estrábicos mesmo. Uhum. Mas muitas vezes esse estrabismo pode estar ligado a uma doença vestibular. Esses dias eu atendi um gato, um mesticinho de siamês, né? Uhum. E o gatinho veio por causa do olho e o nistagmo ali, pei, 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 pei. Eu disse, gente, olha o nistagmo desse gato. E a cabeça do gato toda Oh, torta. meu Deus. Aí a tutora, dentro do direito dela de tutora, porque ela não conhece de ciência, né? Quem conhece Uhum. de ciência somos nós, os médicos. Ela falou assim, mas doutora, eu achei que ele, É ele normal. virava a cabecinha assim porque era normal, para enxergar melhor. Aí eu falei, Para fazer o não, foco. amada, Falei, não, amada. Aqui tem um componente cerebral importante, seu gato. E o gato não conseguia andar, tinha uma doença vestibular, realmente. Uhum. Aí eu falei, vem pro zóio. Eu falo direto, né? Vem pro zóio e acaba Achando outras distribuindo. coisas. O zóio não mente. Os olhos revelam muitas coisas, né? Então, eu acho que o primeiro ponto, assim, de dica é parem de achar que Uhum. é normal. Não é normal. Parem de ler Dr. Google, né? É, eu digo assim, até para os meus alunos, eu falo, o Google é bom, mas a gente Sim, precisa saber quem é a fonte que a gente está lendo, né? filtrar, né? O Filtrar que direitinho, ter é crivo. verdade e o que não é. É. E a segunda coisa é, se for o caso, passar lubrificantes. Uhum. E aí a gente entender que existem vários lubrificantes, porque tem um lubrificante que é mais com um produto, como o ácido hialurônico. É excelente, não tem conservante, não tem chances de causar até uma irritação. Já tem outros que não, vão ter conservante. Uhum. Aí não dá certo para aquele gato, pronto, aquele dali não serviu. E sempre lembrar que o seu gato é único. Cada ser é um ser, né? E não adianta pegar o remédio do gato da vizinha do andar de baixo e achar que vai dar certo pro seu, Essa é né? clássica. Mas as pessoas precisam ter essa consciência, já que, vamos combinar, Uhum. chega no consultório e fala, meu filho, doutora, né? Então, se é meu filho, você não faria com sua criança o remédio que alguém disse para fazer, né? Ah, eu acho que Testes. tem alguns que fazem, viu? Não, eu Os fora assim, da curva, né? meu filho, eu raramente medicava, graças a Deus, ele não adoecia. Mas se tivesse que medicar, tinha que ir para receita. Tinha que Uhum. passar para o médico tinha que olhar, e aí depois que o médico fazia a avaliação, eu também fazia minha consulta. Ah, pode dar. Ainda mais a gente que é da área da saúde, né? Aí tem Aí uma é noção, né? sacanagem. Tem uma noção. Mas acho que é isso. Acho que você pediu uma, eu dei duas, né? Não, pedi alguma dica. Aí Tá. você Então tá. já emendou Então tá. Duas dicas, tá? duas dicas. É, outra coisa que eu recebo muito lá na clínica é aquele gatinho idoso, né?
que Idoso fica eu entendo, que eu tenho uma em casa. idoso, que aí aquela manchinha, né? Diz, doutora, ele tá com uma manchinha aqui no olho. Todo mundo já chega dizendo que tá com catarata. Uhum. É, é só uma catarata mesmo? Como é que tá Ela tá que nem os tutores. É só. Ai, eu não tô nem vendo o bicho. Pera, você não falou pra trazer a bola de cristal. Você já viu o negócio que tem na internet da bola de cristal? Você devia gravar esse vídeo assim, de fazendo os matinhos. Ah, não vi ainda. É, vou te mandar, vou te mandar. Pronto. Como é que tá a medicina veterinária em relação a isso? Faz cirurgia? Vale a pena? Quanto tempo? Diga aí. Adoro, vale a pena. Uhum, Adoro, vale a pena, porque é muito relativo, né? uhum, Então vamos lá. O ponto principal é um gato que envelheceu. uhum, Acabou. Então, dentro do processo de senilidade, todo o organismo envelhece como um todo. E a lente não é diferente. uhum, A lente, ela vai envelhecendo, 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 e dentro desse envelhecimento, ela vai formar primeiro a esclerose, a esclerose lenticular, a esclerose da lente, o envelhecimento da lente, que dá aquela sensação de turbidez, uhum, azulado, acinzentado, tá ficando um negócio estranho. Pronto. Isso pode ser que um dia vire uma catarata. E pode ser que não. Porque o que é a catarata? É o processo de precipitação dessas células, e aí ela fica aquela maçaroca branca lá no, uhum, no olho. Então, antes da gente dizer se um animal ele está apto ou não à cirurgia, a gente sempre pergunta: é um gato acessível? É um gato que tolera que seja manipulado várias vezes ao dia para colocar colírio? uhum. Ah, é. Por exemplo, Maria Clara não ia rolar. Não ia ser uma paciente para cirurgia de É catarata. bruta. Eita, pensa numa gata velha bruta. Pra eu botar colírio nela, minha irmã. Foi uma confusão. Eita, eu tenho uma assim também que Não ia rolar. não rola nada na minha. Então, primeiro perfil do paciente. Uhum, Ah, tem perfil, aí a gente vai para os exames que vão dizer que se a cirurgia for realizada, aquele animal tem condições de voltar a enxergar. uhum, Porque a catarata, ela provoca uma cegueira temporária, que é um bloqueio da passagem da luz, um bloqueio da visão. uhum, Aí a gente vai para a cirurgia. Quais são os exames que a gente pensa em fazer? O ERG, que é o eletroretinograma, é um exame que avalia a função da retina. Porque não adianta. Eu falo que a retina é o coração. Se o Ela coração tem. da gente tá batendo, a gente tá vivo. Uhum. Se a retina tá fazendo a parte dela de metabolização da energia em estímulo elétrico, beleza, Beleza. vai enxergar. Porque vai chegar lá no cérebro e o Uhum. cérebro vai ter que fazer a parte dele também, porque a visão é um complexo, né? A entrada da luz na córnea, na íris, no cristalino, na retina, no nervo óptico, no quiasma, lá no cérebro Ih, para lá voltar. foi. É isso, visão. Aí, esse circuito tá funcionando? Pronto. Faz ultrassom ocular para ver tamanho de olho, para escolher a nova lente, porque a gente bota uma Uhum. lente intraocular, e aí o animal ele consegue voltar a enxergar de boa. Tirou, ele já sai da cirurgia enxergando. Qual é o problema de pós-operatório? Glaucoma e inflamação. Então, a Uhum. gente também precisa ter algumas avaliações prévias sobre a predisposição desse animal a desenvolver essas duas patologias. Beleza. Isso eu falei as questões inerentes ao gato. Uhum. Mas a gente tem aí uma questão também relacionada ao tutor, que é importante saber se aquele tutor está apto a fazer a colocação de colírio, pelo menos 6 vezes ao dia. Certo. Usar É. colar, porque eu digo assim, acho que Maria Clara precisasse usar um colar, minha irmã, eu tava lascada. Uhum. Destruir a casa toda. Oxe, eu acho que ela se matava. Ela É, tem gato que não tolera não mesmo. ia tolerar, não, aquela gata. Eu criei mal minha gata. Uhum. Eu assumo. É filho de Nossa. peixe, peixinho é. Filho de gata, gatinha é. É. E eu não, assim, eu não só tenho Maria Clara, eu tenho um Lampião também. Que Uhum. Lampião é um gato cego enucleado bilateral. Olha. É. Ele foi vítima de maus tratos, né? Quando ele foi acolhido lá na clínica para resolver o problema que estava ali. Uhum. Era na época do mestrado, aí ele ficou, e aí eu disse, ah, vai ter que enuclear, vamos botar o implante, que eu usei implantes
no mestrado, eu boto o implante em Lampião. Aí vamos observar a resposta do Lampião ao implante. E já fazem 13 anos que tá lá em casa observando isso. Então, de gato sem olho eu entendo, Que bom. propriamente, né? E de gato velho também. É verdade. E pensando ainda nos gatos velhos, uma coisa que eu atendo muito, Candice, é que as pessoas chegam para mim com os gatos velhos, achando que eles estão cegos e eles estão com Alzheimer, Sim. com a disfunção cognitiva, né? Uhum. Muito, muito comum as pessoas confundirem a disfunção cognitiva com cegueira. Cegueira. Porque eles param assim no canto, né? Fica lá paradão, Fica, aí olhando para a começa a parede miar. e não Ah, sabe tá desenvolver. perdido. Tá Tá cego. cego. Aí chega lá no consultório, ó, não tá. Mas como, doutora? Se ele para na parede, não sai. Então, é porque ele não sabe mais o que tá fazendo. Maria Clara faz isso de vez em quando. Eu Aham. falo, mulher, preste atenção. Bichinha. Ai, minha gata me dá tem doença renal. Ai, que beleza. É. É sobre isso. Idosos é isso Mas, mesmo. assim, faço votos que ela viva mais 19. Mês passado, a gente atendeu um machinho de 23 anos. Uia, 23 anos. que delícia. Tava com a cistite. Oh, Mas olha, o quadro geral dele tava bem. tava bem, viu? Pesadinho ainda, pesava mais de 4 quilos já. Eu faço uma conta assim de Maria Clara ter 19, porque 19 ela tá na minha casa. Ah, você já pegou ela adulta. Eu já peguei ela grandinha. Aí Ela grandinha. O Matheus pode botava ter ela mais. de cachecol no pescoço e ficava andando de casa, assim, que ele era pequenininho, né? Aham. É uma onda, aqueles dois. Mas É. sobre isso. Então, eu acho que pra gente encerrar por hoje, Já a, quer encerrar? a pergunta. Gente, nem me deu um café. Ah, se empolgou, Chocada. se Ninguém. empolgou. Eu sabia. Tinha um negócio que dizia assim, leva um café, que Candice não vai levar café, porque ela não me dá café. É terrível. É, porque eu não tomo café, aí eu É. nunca me lembro. Tem que trazer café. Não Candice. me lembro. Como é que a Eu pessoa... não sou fã de café. Pois é, as pessoas têm que conversar Se tomando eu tomar café. café, minhas bochechas explodem, que eu já tenho rosácea. Qual a relação dos... Agora eu quero A saber. cafeína estimula o rubor das bochechas. Chocada com isso. Essa é novidade, tá bom. Tá, joia. É, Pois tá. mas a gente pode continuar outro dia, fazer o Sempre. oftalmo 2. Então, deixa o povo interagir, fazer as Isso. perguntas e eu volto para responder as perguntas do povo Marcado já, marcado. com o maior carinho, com o maior prazer. Muito obrigada, Candice, pelo convite, Mas, pela confiança, né? não, imagina. Mas assim, para a gente encerrar, grande pergunta Ai, que eu deixei Jesus. para o final é, doutora, meu gato enxerga em preto e branco, em 50 tons de cinza Eu vou, ou colorido? eu vou fazer que nem eu fiz no Instagram, assim, ó. Porque eu fiz um videozinho no Instagram, assim. Ou eles enxergam colorido, né? Eles têm uma paleta de cor diferente da nossa capacidade de enxergar, porque a gente tem mais células sensoriais responsáveis pela cor do que eles. Mas eles enxergam colorido, sim. Uhum. Eu diria. É que agora não chama mais tons pastéis, né? Tem outro É. nome. É os meninos que. Essa geração mais nova botou outro nome. Mas na nossa época, eram os tons pastéis. É uma coisinha menos vibrante. Uhum. Mas eles enxergam colorido. Não é aquele vermelho. Não, é uma coisa mais. Em compensação, os gatos, por causa daquele brilho dos farolzão, Uhum. eles têm uma capacidade de enxergar à noite muito melhor. Sim. Aí, junta com essa capacidade, que esse brilho, os farolzão, faz essa. Eles aumentam a capacidade do gato de metabolização lá na retina, né? E aí ele vai pegar esse chama tapeto lúcido, essa estrutura, junto com o formato da pupila em fenda, os gatos à noite, por isso que todos os gatos são pardos.
eles enxergam mais. E isso é uma condição do porque eles são caçadores, Uhum. né? Eles são caçadores e eles saíam para historicamente, né, na evolução dos gatos. Na Quando, calada ele, da noite. quando eles eram gatos que saíam à noite para caçar, porque se for Maria Clara e Lampião à noite, eles só dormem mesmo. Ah, No máximo que eles mas fazem é reclamar. a gente que botou esse costume, né? A gente pegou o gato selvagem E- domesticado, botou dentro de 4 paredes, Mas é porque é mó legal ter um né? gato entre Não, quatro. eu não tiro os Mó, meus, não mó, quero nem saber. mó legal. Numa deles entrarem, agora eu vou ficar lá. Pois então, aí eles têm essa capacidade de enxergar bem melhor, Uhum, né? Para poder serem predadores. uhum, Na sua essência, são predadores e acaba funcionando melhor essa capacidade visual. Mas eles uhum. enxergam coloridinhos, sim. Em tons pastéis, Que uns bom. coloridos. A capacidade visual dos animais é bem interessante. Muito, Uhum, muito legal. beleza. Então era isso, pessoal. Nós vamos ter uma vez por mês, né? Esse podcast. Esse aqui vai ser lançado agora em agosto, que a gente tem mais um mês comemorado do gato, né? Dia 8 de agosto é o Dia Internacional do Gato. E ele vai ser lançado aí nas plataformas, no YouTube. E vamos ver, vamos esperar aí a reação de vocês. E agradecer a doutora Meire pela disponibilidade, Obrigada, né? eu. Pelo aceite do convite. E aí ela já está querendo a segunda parte. Eu E gostei desse negócio aqui, esse negócio. legal, né? Eu também. É a primeira vez que eu tô gravando, Que que eu tô fique num estúdio registrado, que não houve aqui, café. escova toda, chiquetérrimas estamos, né? Fizemos escova no mesmo lugar Como, até. como eu disse, fale por você, querida. Pois é. Então é isso, pessoal. Muito obrigada, Meire. Um Obrigada, beijão. pessoal, também pela atenção. Um Isso. beijo e quem sabe até a próxima, Até né? a próxima, com certeza.